Mais está de volta. Eu converso com o Dr. Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos do Pará. Dr. Wilson, antes do intervalo, então, você disse que não é um problema para se problema da saúde no Brasil, não é um problema para ser resolvido num governo. E eu então vai começar atrasado, né? Sim, exatamente, precisa começar. Então, o primeiro governo do presidente Lula, ele não começou. O segundo governo dele, não começou. E a presidente atual, presidente Dilma, já no terceiro ano do seu governo, não começou. E pretende agora implantar esse programa que não tem, nós temos absoluta segurança que não vai funcionar pela forma como ele está concebido, atrapalhando todo o processo da legitimidade existente no país. Quem sabe, talvez, você falou no início, que é um projeto eleitoreiro. Se assim que a presidente, se por acaso se reeleger, pronto, não precisa mais, o assunto cumpriu o seu papel, né? Se ela se reeleger insistindo nesse projeto que está aí, ela vai passar mais 4 anos de governo e não vai resolver o problema da saúde pública no Brasil. Precisa que haja investimentos para melhorar a qualidade das nossas unidades de saúde nas periferias, nas cidades mais distantes dos grandes centros. Precisa que se invista numa carreira para médicos, e pode ser inclusive para médicos estrangeiros, se vierem para cá, se submeterem às nossas regras, forem aprovados, não revalida, eles podem perfeitamente fazer o concurso público para seguir a carreira de médico do serviço público, inclusive com dedicação exclusiva, quer dizer, fazer só aquilo, é uma opção, com bons salários, salários compatíveis com a especificidade do exercício da medicina, da profissão. Alguns defensores do projeto dizem o seguinte: olha, o que está acontecendo é que o movimento dos médicos, das entidades, é corporativo. Certo? Eles, na verdade, estão se sentindo ameaçados com a chegada desses médicos do exterior. Eu não entendo como se pode afirmar isso se a justificativa do governo para trazê-los é porque não existem médicos brasileiros interessados em trabalharem nesses lugares. Não é isso que está dito? Exatamente. Se esses médicos vêm para serem obrigados a trabalhar exclusivamente nesses lugares, não podem sair de lá por força contratual, como é que estão tirando o mercado de trabalho do médico brasileiro? É um contrassenso. Se não tem médico brasileiro que queira ir para lá, por isso estão trazendo de fora, então não existe absolutamente nenhuma concorrência com os médicos brasileiros. O que o governo tenta é justificar o injustificável, quer dizer, tentar passar a imagem para a sociedade brasileira, o usuário do SUS, de que está fazendo um grande projeto para solucionar o problema da saúde, quando isso não é verdade. Está apenas fazendo uma grande propaganda eleitoral para a reeleição do atual governo. Nós não temos nada com trabalhar uma reeleição, é um direito de todo político. O que nós não podemos concordar, sendo profissionais da área e militando, inclusive, nas entidades médicas cujo objetivo, no caso do sindicalismo médico, é zelar pelas boas condições de trabalho e por condições adequadas e justas de remuneração do médico, porque isso se reverte em bom atendimento do usuário, não podemos concordar com um projeto desses que absolutamente não resolve o problema e atropela as regras vigentes, como já disse, não respeita a legislação trabalhista, não respeita o ser humano, o profissional, porque esses médicos que vêm de fora são profissionais médicos, que vêm provavelmente com uma série de projetos profissionais que não poderão ser realizados. Não tem salário, tem uma bolsa, não vão receber a bolsa, receber parcialmente, serão obrigados a trabalhar num lugar específico sem condições, na sua grande maioria dos casos, de fazer medicina, e 2 anos depois serão deportados, ou seja, mandados para o seu país de origem. Se eles gostarem e quiserem continuar aqui, não podem. Porque por força contratual... E não podem nem pedir asilo. E aqui eu estou falando dos cubanos, especificamente, porque os outros até de outros países, talvez as regras sejam outras, mas os cubanos não podem permanecer
mesmo que queiram, não podem pedir asilo, quer dizer, são mercadorias, estão sendo usadas como... Eu costumo dizer o seguinte, meu raciocínio é o seguinte, o Brasil produz carne, produz minério, né, ferro, para exportar, entre tantas outras coisas. Cuba está produzindo médicos em escala industrial para exportar temporariamente e, com isso, oferir lucro, resultados financeiros. Eu vi uma reportagem um dia desse que só na Venezuela são 40 mil médicos cubanos. Para cá, para o Brasil, falam em 6 mil, mas o projeto são a necessidade, segundo o governo, de cerca de 16 mil médicos. Então, no primeiro momento, 6 mil. E depois, outros tantos que não sabemos. Então, isso é respeito ao profissional, isso é respeito ao ser humano que vem para cá. Isso é um país livre, um país democrático. O sistema ditatorial cubano é lá para eles. Aqui as regras são outras. Então, nós não podemos concordar absolutamente com esse projeto da forma que está posto. Por isso o Ministério Público, agora eu falei Ministério Público Federal, corrigindo, o Ministério Público do Trabalho, né, está questionando, né, os contratos. Questionando por causa desse perfil. Profissionais contratados para trabalhar aqui que não têm direito trabalhista, não tem... Enfim, há um atropelo de toda a legislação. Eles querem um esclarecimento para saber como é que vai funcionar realmente isso. Em relação, por exemplo, ao registro no Conselho Regional de Medicina, todo médico para atuar no Brasil precisa estar registrado no Conselho Regional de Medicina. E para isso existem algumas exigências. Os médicos que vêm de fora, e aí não só os cubanos, todos eles, deveriam apresentar a revalidação do seu diploma. O governo quer, em caráter de excepcionalidade, que esses profissionais todos sejam registrados sem essa revalidação dos seus diplomas, atropelando, portanto, as regras impostas aos médicos brasileiros formados aqui. Doutor Wilson, houve uma forte reação em relação à manifestação em Fortaleza com a chegada dos cubanos, né? Inclusive, houve até uma certa agressão, né, chamando de escravos. Essas coisas. O Ministério da Saúde ainda não informou quantos médicos vêm para o Pará, né? Não sabemos. E nem quando eles virão. Não sabemos. Não há essa preocupação do sindicato em relação ao tipo de recepção que eles vão ter aqui? Não há, porque, primeiro, nós não aprovamos esse tipo de comportamento. Eu acho que isso deve ter sido uma contaminação desses protestos que graçam o país, que são legítimos enquanto protestos ordeiros, mas não podemos concordar com a banalidade do quebra-quebra, da agressão física, enfim. Isso nós não concordamos, não podemos apoiar. E, portanto, não apoiamos também partindo de sindicatos médicos ou de médicos. Nós aqui no Pará não temos esse tipo de comportamento, pelo menos até aqui, e vamos trabalhar para que isso não aconteça e nós não aprovaremos qualquer tipo de manifestação mais agressiva que seja desrespeitosa com os colegas. São médicos, colegas nossos, que precisam apenas, uma questão burocrática, precisam respeitá-las para que possam ser inscritos no Conselho e trabalhar livremente. Como eu disse, um país livre, nós não somos contra a vinda de médicos, até porque alguns são, inclusive, irmãos brasileiros que se formaram lá fora e que querem voltar para a sua pátria, voltar para o seu país, basta que cumpram o que está aí. Não creio que qualquer tipo de reação mais agressiva possa acontecer aqui. O nosso protesto não é contra o ser humano, o profissional em si, mas contra a forma com que o governo quer legitimá-los aqui. Doutor Wilson, mudando um pouquinho, mas continuando sobre a questão da saúde. O prefeito de Belém, em menos de um ano, 8 meses à frente da prefeitura, já teve que demitir 2 secretários de saúde, secretários municipais de saúde de Belém. E deve estar tendo dificuldades, certo, para colocar o terceiro. O sindicato tem alguma avaliação sobre essa mudança tão rápida
de secretários nessa importante secretaria? É muito difícil fazer gestão em saúde. E nas condições de que a saúde está, muito mais difícil ainda. O que nós temos a impressão é de que existe na Secretaria de Saúde contaminações antigas, de vícios antigos praticados lá, que dificultam muito a gestão de qualquer novo administrador. Aliás, interrompendo um pouco, só para lembrar, 2 secretários da administração passada estão sendo processados pelo Ministério Público Federal. Pois é. Né? Inclusive tem esse lado também da improbidade. Tem, e inclusive alguns, pessoas sérias, que nós, ao acompanhar a sua trajetória profissional, não se tem nada que aponte para um comportamento desonesto. Ocorre que a engrenagem da administração é tão contaminada, quando o gestor chega, tem que assinar uma quantidade de documentos enormes do dia a dia e que pode, eventualmente, acabar incorrendo ou por desconhecer ou, às vezes, por orientação equivocada, etc., em relação a algum procedimento ou outro. Isso assusta qualquer gestor. O exemplo dos que passam, que já passaram e respondem a esses processos, que chegam, acaba ficando um pouco assustado com isso. Eu já tive o depoimento de um certo secretário que deixou o governo e que me fez essa confissão. Eu fiquei muito assustado em ter que assinar tantos documentos sem que a gente pudesse ter muita clareza do processo. Pode ser, inclusive, uma armadilha, né? Como foi feito, isso é verdade. Essa possibilidade existe, nós sabemos. A outra, que também complica muito, é a forte pressão política para a admissão de apadrinhados em cargos dentro da SESMA. O aparelhamento. Isso é o aparelhamento. Isso ocorre e também assusta o secretário, porque não são pessoas do seu conhecimento, da sua confiança, e fica sempre a dúvida se são profissionais realmente competentes ou vão lá mais para dificultar até a administração do que para ajudar. Essas coisas são problemas que podem influenciar na decisão dessas pessoas de sair. Aí se diz, mas quando vão para lá não sabem disso? Até sabem teoricamente, mas quando você prova na prática dessas dificuldades, isso pode determinar a precipitação do pedido de demissão, enfim, de sair do cargo. Para nós, no caso particular desse último secretário, nós não tivemos a oportunidade de conversar com ele ainda, não sabemos quais foram os reais motivos, ou se é aquilo mesmo, que é um problema pessoal, de saúde, inclusive, que é o que foi dito publicamente. Mas é uma grande decepção para nós, porque nós tivemos muita esperança que com esse secretário que saiu, que é um profissional sério, da SESMA, inclusive, quer dizer, era médico da SESMA, e, inclusive, da estratégia saúde da família, que é a especialidade dele, que, ao nosso ver, é a grande forma de resolver o problema da saúde pública, é começar pela atenção básica, porque se você dá uma estrutura na atenção básica que possa atender com eficiência o usuário, você elimina 80% do atendimento dos prontos-socorros, por exemplo. O que acontece hoje é que a mãe com o seu bebê, que está ali cansadinha, com problema de asma, em vez de levar no posto de saúde do seu bairro, onde poderia ser atendido adequadamente, ela acaba trazendo o pronto-socorro, porque sabe que no pronto-socorro, com todas as dificuldades, com todas a falta de condições ideais de atendimento, tem lá um médico de plantão e alguma coisa de medicação básica para ser feita nessa criança. Ao ir no posto de saúde, ela não tem essa segurança, ela não sabe se tem médico de plantão, não sabe se tem enfermeira presente no plantão e se tem medicamentos, porque é muito comum chegar lá e não ter o profissional e não ter medicação. E não ter o profissional não porque o profissional faltou, não ter porque não tem na escala, não tem quadros suficientes para atender a população. Então,
este profissional que saiu, o secretário que saiu, era especializado nessa área. Então, tínhamos grande esperança de que ele ia investir pesadamente na estratégia de saúde da família, que, aliás, é uma promessa do prefeito, de investir pesadamente nessa área, e, com isso, diminuir a pressão sobre os prontos-socorros, que é muito grande. A outra promessa que ele tinha feito e já começava a querer trabalhar nessa área é no plano de carreira do funcionário público de saúde, municipal de saúde. Há 15 dias atrás eu conversava com ele num evento e ele me disse que já estava trabalhando para ver se transforma isso em realidade, que é um anseio muito antigo da categoria médica e dos outros profissionais de saúde. Infelizmente, ele deixa e aí nós temos um sentimento de profunda frustração com a saída dele de forma tão precoce. Provavelmente frustração também dos eleitores do prefeito. Eu acredito que sim. Doutor Wilson, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. E você sabe, sempre que tivermos algum assunto, novamente nós podemos conversar, um assunto pertinente, nós podemos conversar sobre essa questão de saúde. O Sindicato dos Médicos agradece, estará sempre à disposição para poder conversar aqui. Obrigado pela entrevista. O Mais volta no próximo domingo. Até lá.